As últimas palavras de um moneti sobre Jesus Cristo estão levantando questões que nenhum púlpito ocidental se dispôs a responder. Ele passou 60 anos dentro de um mosteiro no topo de um penhasco no norte da Etiópia, isolado por uma simples corda de couro, guardando um manuscrito mais antigo do que a maioria das cópias sobreviventes do Novo Testamento. Este é um raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope, escrito à mão em Giz, a língua litúrgica sagrada da Etiópia. Ele nunca pregou com base nele, nunca o citou, nunca o deixou sair da sala. Então, na última noite de sua vida, com a vela quase apagada e seus discípulos inclinados para a frente, ele finalmente proferiu os 3 ensinamentos de Cristo. E quase 2000 anos de cristianismo institucional foram construídos para enterrar. O velho no penhasco, o irmão Johannes, é quem segura a bacia. Ele tem 26 anos e vive em Debredamo há 9 anos. E em todos esses anos, nunca viu as mãos do velho tremerem como estão tremendo agora. Ao lado dele, o diácono Micael, mais velho e mais quieto, recusa-se a olhar diretamente para o manuscrito aberto sobre a colcha de pele de cabra. As páginas são de pergaminho. A escrita é Ges, a língua sagrada da Etiópia, aquela que se diz ser falada pelos anjos. Os olhos de Abate Tekler estão turvos devido a cataratas que vêm se agravando há uma década. As pontas dos seus dedos estão manchadas de preto por causa de 60 anos mergulhando uma pena de junco em tinta ferrogálica. Ele não consegue mais ler a página à sua frente. Não precisa. Ele lê este manuscrito todos os dias desde os 31 anos de idade. Conhece-o como o coração. Conhece as próprias batidas. E o manuscrito não é uma cópia de nada que você já tenha visto. É mais antigo do que a maioria das cópias sobreviventes do Novo Testamento. É um dos talvez 3 volumes conhecidos no mundo. E o que está escrito lá dentro é a razão pela qual um velho frágil em um penhasco no norte da Etiópia está prestes a fazer na última noite de sua vida algo que 30 gerações de monges antes dele se recusaram a fazer. Ele vai falar: eis algo que a maioria das pessoas criadas no cristianismo ocidental nunca ouviu. A sua Bíblia não é a Bíblia completa. O cânone ocidental foi fixado em 66 livros. A Igreja Ortodoxa etíope preservou 81. O livro de Enoque, que Roma descartou, nomeia 200 anjos vigilantes que desceram ao Monte Hermon, tomaram esposas humanas e geraram os Nefils, Sema, Azazel e Baraquel, todos mencionados na página. Roma o cortou a Etiópia, o preservou, mas Enoque não é o motivo pelo qual Abatekla está tremendo em seu leito de morte. O que Jesus realmente disse. O livro sobre o cobertor de pele de cabra se chama Machafaquedos, o livro da aliança. E o homem que o guarda há 60 anos acredita que o que está escrito nele é a razão pela qual grande parte do que o mundo moderno chama de cristianismo se baseia em uma janela de ensinamento que foi quase completamente apagada. Observe o que os evangelhos ocidentais realmente lhe oferecem. Os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. O período de ensino mais importante de toda a fé são resolvidos em Lucas em poucos versículos. Jesus aparece. Ele abençoa os discípulos, ele ascende 40 dias. Um parágrafo, nenhum conteúdo. A janela mais importante da história cristã e foi entregue a você como uma página em branco. O Machafaquedos preenche essa página. De acordo com o texto que Abatekla está abrindo esta noite, o Cristo ressuscitado não voltou para consolar seus discípulos. Ele voltou como um comandante que reúne seus oficiais em uma sala momentos antes do prédio desabar. Ele voltou para avisá-los, e a primeira coisa que disse, a primeira coisa mesmo, foi uma frase que deveria estar impressa na capa de todas as Bíblias já feitas. Não construam templos de pedra, pois a pedra se desmoronará. Construam o templo do coração, pois ele é eterno. Leia com atenção. Ele não está oferecendo inspiração poética. Ele está emitindo um alerta cirúrgico contra a própria infraestrutura que seria construída posteriormente em seu nome. Ele vai além. Ele prevê homens com longas vestes que invocarão seu nome para acumular ouro. Ele adverte sobre um futuro império que se apoderará de sua cruz e a usará como arma. Cruzadas, inquisições, catedrais financiadas às custas dos pobres, ele diz claramente aos seus discípulos que o verdadeiro crente deve ser alheio aos sistemas dos homens. O irmão Johannes ouve a frase seguinte e fica em silêncio.
Se você está sentindo agora o chão se mover sob seus pés, foi exatamente isso que Abatecle sentiu ao ler esta passagem pela primeira vez, aos 31 anos. Inscreva-se agora, porque o próximo ensinamento que ele está prestes a sussurrar é aquele que os monges sempre consideraram o mais perigoso dos três. É aquele que, se tivesse sido impresso e distribuído por todo o império romano, teria tornado todas as igrejas institucionais da Terra estruturalmente irrelevantes da noite para o dia. E o motivo pelo qual foi enterrado revela mais sobre como o poder realmente funciona do que qualquer aula de história. Jamais revelará dois ventos. Ele faz uma pausa, a vela oscila. O diácono Micael se inclina para mais perto. Abatecle começa a falar novamente e o que ele descreve a seguir soa menos como teologia e mais como medicina interna avançada. Todo ser humano diz: ele tem dois ventos passando por dentro o tempo todo, o vento da vida e o vento do erro. O vento do erro não é uma vaga ideia de pecado. É um parasita preciso metódico com pontos de entrada específicos. Entra pela ganância, entra pelos olhos quando olham para o que não devem, entra pela boca quando profere engano. E uma vez que se instala, não se limita a piorar a situação da pessoa. Calcifica o coração, endurece a estrutura interna do ser humano até que ele se torne aquilo que o texto chama sem suavizar a linguagem de um túmulo ambulante. Uma pessoa que acorda como trabalha, dorme, levanta-se novamente, mas cujo interior já esfriou. O túmulo ambulante. Essa imagem está nesta montanha há 2000 anos. Quase ninguém fora destas muralhas sabe que ela existe. Mas eis a questão. Após o diagnóstico, Cristo lhes dá o antídoto. E o antídoto não é um sacramento, não é um ritual, não é afiliação a nenhuma instituição. Ele o chama de conhecimento. Conhecimento direto, interno e pessoal da verdade, que não requer intermediários, nem sacerdotes, nem bispos entre o ser humano e o divino. Ele os ensina a observar seus próprios pensamentos como um guarda vigia os portões de uma cidade alerta ao que entra, alerta ao que sai. E então ele diz: o reino dos céus está literalmente dentro do corpo humano oculto no silêncio entre os pensamentos. Se a pessoa comum no Império Romano realmente acreditasse nisso, teria parado de pagar os impostos para o templo, teria parado de temer a excomunhão. Eles teriam deixado de precisar da estrutura da religião para gerir sua relação com o divino. Teriam se tornado, na linguagem de todos os impérios que já existiram, completamente incontroláveis. Foi por isso que o Machafakidon teve que desaparecer. Foi isso que Abatecle passou 60 anos garantindo que sobrevivesse. Mas o ensinamento mais perigoso, aquele que ele ainda não pronunciou em voz alta, ainda está por vir. O aviso que eles enterraram. Irmão Johannes pergunta ao velho se ele quer água. Ele balança a cabeça negativamente. Sua respiração está mais curta agora. A vela está queimando mais rápido do que deveria. Ele olha para os dois e ele lhes diz que o que vem a seguir é a linhagem que os monges sempre protegeram com o maior cuidado. No Machafakidani, o Cristo ressuscitado olha para seus discípulos, esses homens que acabaram de vê-lo morrer e ressuscitar, e diz algo que não é consolo nem profecia no sentido figurado. As trevas virão e usarão o meu rosto. Não um monstro surgindo na calada da noite, nem um vilão óbvio. Uma farsa tão precisa, tão arquitetonicamente sofisticada, que se pareceria exatamente com ele. Pronunciaria o seu nome, carregaria a sua cruz, construiria catedrais em sua homenagem, escreveria as suas palavras nas capas internas dos próprios textos que usaria para controlar as pessoas. E veja só, seria o instrumento exato de destruição espiritual que tudo o que ele ensinou visava impedir. O anticristo neste texto não é um futuro tirano em um trono, é um sistema, é uma instituição vestindo a roupagem do homem que traiu.
E os monges de Debre Demo acreditam há 2000 anos que essa passagem não descrevia algo que estava por vir, mas sim algo que já havia chegado. Abtekle leu essas palavras 10.000 vezes, e esta noite finalmente ele acredita que o mundo chegou ao momento para o qual foram escritas. O ocidental que as leu. Há um ocidental que chegou perto. Seu nome é Jacques Mercier. Ele é um etnólogo francês afiliado há décadas ao Centro Nacional de Pesquisa Científica, CNRS, em Paris. E no final da década de 1990, ele era o homem em quem as autoridades etíopes confiavam para autenticar os evangelhos de Garima, os manuscritos cristãos ilustrados, cuja datação por radiocarbono o situaria posteriormente entre 330 e 650 do Quitexisto. Alguns dos manuscritos cristãos ilustrados mais antigos já encontrados na Terra. Enquanto a Europa atravessava a Idade das Trevas, os mosteiros da Etiópia permaneciam selados dentro de fortalezas em penhascos, preservando a arquitetura original da fé intocada, inalterada e sem a aprovação de Roma. Mercier cuidou dos evangelhos de Garima. Ele falou abertamente sobre o momento em que os tocou pela primeira vez o silêncio na sala, o tremor em seus próprios dedos, a constatação de que os manuscritos à sua frente eram anteriores a quase tudo o que lhe haviam ensinado ser verdade absoluta. O Machafa Kedan foi lido apenas em fragmentos por um pequeno grupo de estudiosos ocidentais. Vários deles, questionados em particular, descreveram a mesma reação física que Mercier descreveu com os evangelhos de Garima, uma espécie de vertigem, uma sensação de que o chão de tudo do que eles pensavam conhecer estava se movendo sob seus pés. Essa sensação é com a qual Abtekle convive todos os dias desde 1965. Ele construiu toda a sua vida em torno disso. E o que ele está prestes a dizer ao irmão Johannes e ao diácono Micael nos próximos 40 minutos nem sequer é a coisa mais perigosa na sala. A coisa mais perigosa na sala é o que está enterrado na terra sob eles, a arca sob a pedra. A Etiópia insiste sem hesitar há 3.000 anos que a Arca da Aliança está aqui trancada dentro da igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, na antiga cidade de Axum, não como lenda, não como metáfora aqui, sob guarda agora mesmo. A história está registrada em Quebra-Nagasta, Etiópia. A rainha de Sabá viaja para Jerusalém. Ela conhece Salomão. Ela retorna à Etiópia carregando seu filho Menelik I. O primeiro. Quando Menelik, já adulto, retorna para visitar seu pai Salomão, lhe oferece o trono de Israel. Menelik recusa, mas não sai de mãos vazias. Ele e seus companheiros substituem a arca no Santo dos Santos por uma réplica e levam a original de volta para a África. Aqui está o que os relatos bíblicos descrevem sobre a arca. Ela incinerou exércitos, matou pessoas ao contato quando a tocaram sem autorização e liberou fogo sem explicação natural. Quando os estudiosos leem esses relatos, não como mitologia, mas como descrição técnica, o perfil dos sintomas soa desconfortavelmente próximo a algo que emite radiação contínua. E aqui está a parte que é muito difícil de ignorar. Existe apenas um guardião por vez. Ele é escolhido. Ele entra na capela. Ele nunca sai de lá pelo resto de sua vida. Visitantes que observaram a linhagem dos guardiões ao longo das gerações relatam o mesmo padrão de deterioração da visão, catarata precoce, pele que empalidece com o tempo e morte prematura. Esses não são sintomas de uma vida de oração, são sintomas de exposição crônica a algo que emite energia. Se esse objeto fosse apenas uma caixa de madeira revestida de ouro, nada disso aconteceria. Absolutamente nada. Os Cavaleiros Templários viajaram para a Etiópia no século XI, especificamente para encontrá-la, não como peregrinos, mas como caçadores. Seus símbolos esculpidos ainda existem dentro das igrejas rupestres de Laliela. Eles voltaram para casa sem ela. A Etiópia, a única nação africana, nunca foi colonizada. Quando a Itália chegou em 1896, com armas modernas e o apoio total de um império europeu, foi destruída na Batalha de Adá. As igrejas que não deveriam existir. Abtekle só viu Lalibela uma vez na vida. Ele tinha 29 anos.
É a lembrança a qual ele mais retorna durante seus 60 anos de vigília, porque Laliela não deveria existir. O rei Laliela não construiu 11 igrejas. Ele as esculpiu na rocha vulcânica sólida. Catedrais inteiras, janelas, portas, colunas, câmaras interiores, sistemas de drenagem sofisticados, tudo esculpido em peças únicas e contínuas de pedra, não montadas, não construídas, escavadas do interior de uma montanha. Esta não é uma técnica que admite erros. Não há como remendar uma coluna rachada em rocha sólida. Cada dimensão, cada decisão sobre a sustentação de carga. Cada compartimento interno teve que existir perfeitamente na mente do arquiteto antes que um único cinzel tocasse a superfície. Engenheiros estruturais modernos estudaram essas construções. A conclusão deles é que esculpir todas as 11 peças, usando ferramentas do século XI, teria exigido aproximadamente 40.000 trabalhadores qualificados, trabalhando continuamente por mais de um século. O projeto é atribuído a um período de cerca de 24 anos. Os cálculos não fecham. E tem mais. A rocha que foi removida milhões de toneladas de material vulcânico não está mais lá. Nenhum campo de detritos, nenhum depósito de pedreira, nenhuma evidência de para onde foi. A pedra estava lá, as igrejas estão lá, a pedra não está. Os monges sempre deram a mesma explicação. Trabalhadores humanos esculpiam durante o dia. À noite, dizem os textos, anjos desciam e continuavam o trabalho, usando o que é descrito com estranha especificidade como ferramentas de luz que atravessam a rocha sólida sem atrito. Isso não é mitologia, é uma descrição de energia direcionada. A mais famosa das 11 é a Igreja de São Jorge, uma cruz perfeita esculpida diretamente na terra até que o teto fique nivelado com o solo. Sob todo o complexo, estende-se uma rede de túneis completamente escuros, onde os candidatos ao sacerdócio são enviados sozinhos na mais completa escuridão para se orientarem pelo tato e pela audição cânticos enquanto se movem. A teologia do Machafa Kedan está esculpida na própria arquitetura. É preciso atravessar a escuridão antes de receber a luz. Escaneamentos a laser tridimensionais revelaram recentemente câmaras ocas 8 séculos. Os sacerdotes as descreveram como o tesouro dos santos ouro manuscritos e possivelmente as próprias ferramentas usadas na construção original. Ninguém recebeu permissão para abri-las. A Batacla sabe o que há lá dentro, a linhagem que eles extinguiram. No cristianismo ocidental, Jesus não tem descendentes. A história termina na cruz e recomeça no céu. Sua linhagem familiar, se é que existiu, é tratada como irrelevante ou teologicamente impossível. Na Etiópia, esse silêncio é culturalmente incompreensível. A dinastia salomônica da Etiópia governou por quase 3.000 anos, de aproximadamente 900 a.C. até 1974. Uma linhagem real ininterrupta. O último imperador Haile Selassie foi o 225º governante dessa linhagem. Seu título oficial era o Leão Conquistador da tribo de Judá. Não um título poético, uma reivindicação legal, uma reivindicação genealógica, uma linhagem biológica direta que remontasse ao próprio rei Davi. Eis a questão. Essa linhagem não apenas conecta a Etiópia ao Antigo Testamento, como também cria uma sobreposição genealógica com o Novo Testamento, que a teologia ocidental tradicional não consegue abordar de forma clara. Se Maria, a mãe de Jesus, pertencia à casa de Davi e a dinastia real da Etiópia traçou a mesma linhagem sanguínea por 3 milênios, então a relação entre a Etiópia e Cristo não era teológica, era familiar, literal, rastreável, biológica. Então a genética moderna entrou na conversa. Estudos de DNA de populações etípes identificaram marcadores genéticos antigos do levante da região dos atuais Israel e Síria, datando de aproximadamente 3.000 anos atrás. Não se trata de migração mitológica, mas sim de migração biológica. Pessoas reais que deixaram Jerusalém e se estabeleceram na Etiópia. Descobriu-se que as tradições orais estavam registradas dentro do próprio genoma. É por isso também que o cristianismo eti se diferencia tanto de sua contraparte ocidental. O sábado é observado, a circuncisão no 8º dia é realizada e as leis dietéticas levíticas são rigorosamente seguidas.
A igreja etíope não adotou práticas judaicas, jamais as abandonou, o que nos leva à ideia que Abba Thekla acredita ser a mais perigosa de todas. Se Jesus sobreviveu à crucificação, e certos textos antigos sugerem exatamente isso silenciosamente sem alarde, e se ele precisava desaparecer em um lugar que o protegesse com suas vidas e não fizesse perguntas que Roma pudesse ouvir, para onde ele iria, para onde melhor do que um reino governado por sua própria linhagem? Nas remotas terras altas da Etiópia, as tradições orais falam de um mestre que chegou do norte, um curandeiro, um homem cujo modo de falar era diferente de tudo que o povo já tinha ouvido. Eles não o chamam de Jesus, mas sim de o Mestre Justo. Nenhum estudioso externo jamais conseguiu explicar quem era o Mestre Justo. Abba Thekla agora de olhos fechados, com os lábios se movendo em "je sabe" ou acredita que sabe. E o ditado que foi transmitido pela igreja etíope durante séculos carrega o peso de pessoas que sabem algo que o resto do mundo foi instruído a esquecer. O Ocidente tem a água, nós temos o poço. Por que agora? O irmão de Johannes faz a pergunta que temia fazer a noite toda. Por que agora? Por que Abba? Thekla está quebrando 60 anos de silêncio nesta noite em particular, nesta sala em particular com a vela quase apagada. O velho abre os olhos e a resposta está no próprio texto. O Machaf Kedus descreve as condições do fim dos tempos usando uma frase em Ges e se traduz tão diretamente quanto a língua permite como teias de ilusão. Mundo hiperconectado, mas fundamentalmente falso, onde as pessoas se comunicam sem vozes físicas, onde enxergam sem olhos físicos, onde a informação viaja mais rápido que a verdade e a imagem fabricada substitui a realidade vivida. Diga-me que isso não descreve a internet, as redes sociais e a arquitetura inicial da inteligência artificial com uma precisão que não deveria ser possível em um texto de 2000 anos. A teoria defendida na tradição monástica etíope é a seguinte: os monges não estavam simplesmente preservando as escrituras, mas sim mantendo uma liberação programada, um documento de emergência concebido deliberadamente para ser aberto num momento crucial da história da humanidade, quando as condições descritas no Machaf Kedus estivessem inequivocamente presentes no mundo. O gatilho não foi uma data, o gatilho foi uma descrição. E olha só, estamos vivendo exatamente essa situação agora. A confiança nos governos desmoronou. A confiança na mídia desmoronou. A confiança na religião organizada está diminuindo na taxa mais rápida da história moderna. As pessoas anseiam por algo que não conseguem nomear algo direto sem intermediários, que não exija uma instituição entre elas e a verdade. O Concílio de Nicéia em 325 d.C. não se limitou a organizar o cristianismo. Segundo a lógica interna dos textos etíopes, foi um desarmamento direcionado. Os livros removidos não foram escolhidos porque são historicamente não confiáveis. Foram censurados porque descreviam os seres humanos como agentes espiritualmente autônomos com acesso direto ao divino e não precisavam de intermediários sacerdotais. Ao remover esses livros, a instituição removeu a proteção do leitor. A Etiópia jamais aceitou essa remoção. Algumas passagens do Machaf Kedus nem parecem teologia, parecem física. Pesquisadores identificaram uma linguagem que descreve o que a acústica moderna classificaria como manipulação da frequência de ressonância, o uso de som direcionado com precisão para alterar o comportamento da matéria física. Substitua a palavra anjos em Lali por tecnologia acústica avançada. E de repente, nada naquelas 11 igrejas parece estruturalmente impossível. Isso não é um despertar religioso. Este é o retorno de uma ciência que foi deliberadamente enterrada por pessoas que entendiam exatamente o que estavam enterrando e exatamente por quê. E esta noite, em um penhasco no norte da Etiópia, o homem que guardava o último exemplar está ficando sem tempo o último suspiro. A vela está quase apagada. O irmão Johannes consegue ouvi-la agora. O ruído no peito do velho. O diácono Micael tem lágrimas nos olhos, e ele é o tipo de homem que não chora. A mão de Abba Thekla repousa sobre a página aberta do Machaf Kedus. Os dedos manchados de tinta não se movem. Ele recupera o fôlego
e lhes diz que os 3 ensinamentos que acabou de transmitir não são curiosidades teológicas, são um kit de sobrevivência criado exatamente para este momento, para pessoas que vivem em realidades fabricadas e anseiam por algo real. O primeiro ensinamento: não construam templos de pedra, pois a pedra se desmoronará. Construam o templo do coração, pois ele é eterno. A instituição não pode salvá-los. O edifício não pode conter o divino. Voltem-se para dentro ou não se voltem de forma alguma. O segundo ensinamento, o reino dos céus, está literalmente dentro do corpo humano oculto no silêncio entre os pensamentos. Aquilo que você tem procurado não está atrás de um paywall. Não é algo controlado por um bispo, uma denominação ou a adesão a um sistema de crenças específico. Está dentro de você, no lugar onde o pensamento termina e algo mais começa. O terceiro ensinamento, o último que ele diz, o que ele profere em voz baixa, como se as próprias paredes tivessem ouvidos: a escuridão virá e tomará conta do meu rosto. Ele lhes diz que esse é o ensinamento que passou 60 anos protegendo. Não por ser o mais místico, mas sim o mais imediatamente útil. A entidade contra a qual Cristo alertou o engano que pronunciaria seu nome e carregaria sua cruz não viria. Ela já havia chegado, e a única proteção contra ela eram os 2 primeiros ensinamentos. Volte-se para dentro e encontre o silêncio, e não confunda em hipótese alguma a aparência com a essência do ser. Ele prende a respiração. O irmão Johannes estende a mão para ele. O diácono Micael abaixa a cabeça e começa a cantar em Gés, a língua que se diz que os anjos falam. A vela tremeluz chia e se apaga. Abba Tekle Haymanot morre sobre seu manuscrito às 3h40 da manhã. O quarto está escuro, exceto pelo azul frio da lua que entra pela fresta da cela no penhasco. Seus discípulos carregam essas palavras desde então, e esta noite, pela primeira vez, vocês as ouviram. O Ocidente tem a água. Nós temos o poço, e após 2000 anos de silêncio, o poço finalmente foi aberto. Se esses 3 ensinamentos tocaram você de alguma forma, conte-me qual nos comentários. Foi o templo do coração, o silêncio entre os pensamentos ou o aviso sobre a escuridão que encobre seu rosto? Assine agora, porque Abba Tekle Haymanot não quebrou 60 anos de silêncio para que as pessoas que mais precisavam ouvi-lo simplesmente rolassem a tela sem ler. O que ele protegeu vai muito além do que abordamos esta noite. Greater than greater than.